A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical, realizada comumente todos os domingos na maioria das igrejas. Em algumas, em dias alternados, como na minha, é realizado toda quarta-feira. Mas essa aula é especificamente para o domingo, dia 19, lição número 7, segundo trimestre de 2024. Estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseveração para chegar ao céu. E na lição de hoje falaremos sobre o perigo da murmuração. Lição número 7. Texto áureo se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. E também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, versículo 10 e versículo também de número 11. Assim nos diz a palavra de Deus o seguinte: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para morrermos, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Palavra de Deus, leitura em classe, duas leituras paralelas, Êxodo capítulo 16 e 1 Coríntios capítulo 10. O texto áureo nos diz: E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo número 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram. Deles quem? Do povo de Israel, que murmuraram contra Deus no deserto. E por causa desta murmuração, sofreram com suas próprias vidas, pagaram com suas próprias vidas, morreram no deserto. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Com certeza, dos perigos da murmuração é justamente que impede
de alcançarmos as promessas de Deus. Então, que possa ficar claro, que possa ficar ciente cada um de nós que não devemos murmurarmos, não devemos fazermos como alguns no deserto assim fizeram, murmurando contra o Senhor nosso Deus. Eu quero ler algumas referências sobre a questão da murmuração para ficarmos a par do assunto de maneira mais compreensível. Por exemplo, em Tiago, capítulo 5, versículo número 9, nos diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aqui está falando justamente sobre a murmuração. Tiago recomendando que não é para nós não murmurarmos. Ou seja, Deus está vendo e Ele é o juiz em que pode realmente julgar com justiça a determinada situação, sem que a gente venhamos colocarmos a nossa mão, colocarmos a nossa posição, como até mesmo sendo um juiz, sem nós sermos juízes. Em Filipenses capítulo número 2, versículo 14 e 15, nos diz: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida, entre a qual brilhais, resplandeceis como astros no mundo. Então, o versículo 2 e 14 de Filipenses diz assim: ó, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Ou seja, não se queixando, não reclamando, não conspirando. Então, jamais devemos fazermos as coisas murmurando. 1 Pedro, capítulo número 4, versículo número 9, mais uma vez nos diz sobre essa questão. Olha o que Pedro diz. Pedro diz, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Ou seja, ser hospitaleiro, ser solidário e sem murmuração. Fazer a hospitalidade, a solidariedade, a caridade sem murmuração. Sem murmurações. 1 Pedro 4 e 9. Também temos 1 Pedro 2 e 1, que nos diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Ou seja, abandonar tudo. É o que Pedro aqui nos recomenda em sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo número 1. Então vejamos que são muitas as referências que a gente podemos vermos em relação à murmuração. Porque a murmuração, de forma alguma, ela tem aprovação para com Deus. Ao contrário, ela é reprovada por Deus. E a temática deste ensino, deste estudo, justamente vai trazer toda esta abordagem em relação a realmente estarmos sem murmurações. Beleza? Partindo já para entrar na devida lição bíblica, comentada pelo pastor Osiel Gomes, líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, no Maranhão. O primeiro tópico da lição já nos traz o seguinte: a murmuração na Bíblia. Então, no primeiro tópico, a gente já vamos vermos a questão da murmuração na Bíblia. Ou seja, como a Bíblia desenrolou esse murmurar e por quem foi esse murmurar na Bíblia Sagrada. Foi pelo povo de Deus. Quem começou a murmurar, quem começou a resmungar. E a gente veremos aqui
o que é murmurar. Então, no hebraico, murmurar, a palavra murmurar no hebraico, vem do verbo liim, que significa resmungar, reclamar, baseada em Números capítulo 14, versículo número 36, que os espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã foram enviados 12. E quando eles retornam, 10 dos 12 levou a toda a congregação a murmurar contra Moisés e Arão, que na verdade era contra Deus, não contra Moisés e Arão, mas indiretamente era contra Moisés e Arão, que eram os líderes de todo Israel. E o povo levou a toda a congregação a murmurar contra Moisés. Os espias, os 10, levaram a murmurar. Ou seja, olha, a terra é boa, Canaã é uma terra boa, é uma terra realmente maravilhosa, mas lá existem homens valentes, homens grandes, gigantes, e nós jamais iremos vencer. Então, colocou o povo a reclamar. Porque, logicamente, trazendo uma informação negativa como essa, qualquer um, vendo essa informação, diria: não, jamais iremos para ali, porque iremos morrermos, porque somos mais fracos e eles mais fortes. E foi assim que os espias fizeram. Você pode conferir Números capítulo 14, versículo número 36. Então, a palavra murmurar tem esse sentido de reclamar, resmungar. Já no grego, no verbo grego, a palavra murmurar significa queixar-se. Queixar-se. E a palavra de Deus diz, se não me foge da memória, Jeremias, ou é Amós, mas um dos dois. Do que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Ou seja, do que reclama o ser humano. O ser humano muitas vezes está reclamando, mas está reclama seus próprios erros, suas próprias culpas, seus próprios pecados. E muitas vezes reclamando, colocando o outro na culpa, sendo ele o próprio culpado. Então, queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Então, tem o sentido, a palavra murmurar, de queixar-se, reclamar, murmurar, queixar-se. Tem o sentido de dizer algo contra em um tom baixo. Então, murmurar tem esse o sentido, significa isso, queixar-se contra alguém ou alguma coisa, alguma situação, em um tom baixo, ou seja, falando sem que aquele a qual verdadeiramente está sendo queixado, a queixa, possivelmente não consiga ouvir, porque está este que está murmurando, reclamando, queixando-se, está fazendo em um tom baixo. Ou seja, está todo vapor, porém, de maneira baixa. De maneira baixa. Então, é dizer algo contra em um tom baixo. Contra alguém ou contra alguma situação, contra alguma coisa em um tom baixo. Como assim? Também tem o sentido dos que confabulam secretamente, ou seja, dizer algo contra alguém em um tom baixo ou dos que confabulam secretamente. Assim aconteceu com os escribas e fariseus em 7:32 de João. Eles secretamente confabularam
conspiraram contra Jesus. Aproveitando a oportunidade da multidão que estava, de uma certa forma, querendo ver os sinais de Jesus, porém, ao mesmo tempo estava querendo que Jesus não fosse o Filho de Deus. E a classe elitizada religiosamente era o que mais eles queriam. Então, aproveitaram essa oportunidade e agora começaram a tramar contra Jesus. Você pode conferir, João capítulo 7, versículo número 32, falará dessa situação. Então, de acordo com essas palavras, no original hebraico ou grego, mesmo para a palavra murmurar, então, de acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Ou seja, nem Deus escapa deles, dos murmuradores. Porque, na verdade, assim como aconteceu com Arão e Moisés, que é justamente diretamente para com Deus, você pode conferir Êxodo capítulo 15, versículo 24, capítulo 17, versículo 3, Número capítulo 14, versículo 27, também o capítulo 16, versículo 41. E você verá que o povo afrontou a Deus com as suas murmurações. Então, basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão, pois nem Deus escapou da mão do povo dele devido às murmurações. E o povo começou a murmurar contra Moisés. E o que é que o povo estava dizendo para com Moisés, dizendo para com Deus? O povo estava murmurando contra Deus, reclamando para com Moisés e Arão. Êxodo capítulo número 15. Êxodo capítulo número 15, deixa-me conferir. E versículos de número 24. 15 e 24 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Assim nos diz a palavra de Deus. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? O povo queria água. Estando no deserto, mas não tinha água. Está no deserto, mas Deus, no deserto, fez jorrar água de uma pedra para o povo que estava reclamando beber. E água, verdadeiramente era água realmente doce, água maravilhosa. Que nessa situação de Êxodo 15 é aonde Deus usa Moisés para tornar águas amargas em água doce. Em uma outra oportunidade, Deus manda Moisés ferir a rocha. E ali aquela rocha ferida por Moisés jorra água para o povo beber. Então não foi nenhuma, nem só duas vezes que Deus providenciou para com Israel no deserto. A providência, a provisão para eles. Mas mesmo assim eles reclamavam. Reclamavam e reclamavam. 15 e 24 de Êxodo, você conferirá isto que falei. No capítulo 17 de Êxodo, versículo 3, nos diz: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Então o povo, mais uma vez, pedindo água. E nessa oportunidade é aonde verdadeiramente Deus provê novamente água para eles.
não deixando eles morrerem de sede, logicamente. Jamais Deus vai permitirá isso. Então, enfim, o que é murmurar? Murmurar é queixar-se, é dizer contra alguém ou alguma situação, alguma coisa, em tom baixo. É conspirar secretamente. É querer esganar, é querer ver a demolição, a destruição daquele que está à frente, daquele que está sendo notável, a destruição dele. Assim o povo estava querendo, também da mesma forma. Segundo subtópico, nós temos o comportamento dos murmuradores. No segundo subtópico, nós temos o comportamento dos murmuradores. O comportamento dos murmuradores é um temperamento inquieto, com indiretas sarcásticas. Porque foi assim que o povo fez para com Moisés. Moisés, Deus nos tirou do Egito para nós virmos para esse deserto e morrermos aqui nesse deserto de sede e de fome. Era melhor nós estarmos no Egito comendo, bebendo, se fartando, mesmo que estivesse apanhando, mesmo que estivesse escravizado. Era melhor nós estarmos lá. Então, isso é sarcasmo. Isso era eles com toda essa indireta. Em Êxodo capítulo 16, versículos de número 3, o povo de Israel para com Moisés e Arão disseram assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Olha só. Houve um exagero por parte deles, porque lá eles não estavam com essa bola toda, comendo até se fartar. Até porque lá eles estavam sendo escravizados e castigados. Estavam sendo dobrado a jornada de trabalho, a carga de trabalho. Estava, além das chicotadas. Mas o murmurador, a murmuração, faz isto. Faz esquecer do que Deus fez. Olha, eles não estavam levando em conta a libertação, mas estavam levando em conta o seu ventre. Seu ventre. Eles estavam sendo castigados diante da escravidão. Deus liberta da escravidão. E agora no deserto, quando bateu a fome, chegou a hora de comer, ele já queria comida. E Deus não deixou um dia eles sem comida. Um dia Deus não deixou eles sem comida, sem bebida. Deus providenciou durante 40 anos no deserto. Deus providenciando. E o povo começou a murmurar. O povo levou em conta mais o efêmero, a comida, o passageiro, do que o eterno, do que os valores reais, a salvação, a libertação, a liberdade. Olha só, isso aconteceu. Isso aconteceu aos 15 dias do segundo mês, depois que eles saíram da terra do Egito. Ou seja, em menos de 2 meses, eles saíram do Egito, foram libertos. Em menos de 2 meses,
né? Aos 15 dias do segundo mês. Na verdade, 2 meses depois, né? Que saíram do Egito, eles começaram a murmurar. Lógico que quando eles saíram do Egito, saíram com comida, saíram abastecidos, mas esse abastecimento, logicamente, ao decorrer dos dias, vai acabando. Só que quando acaba, aí Deus começa a providenciar. E nesse período mesmo aqui, Deus começa a já prover. A partir do segundo mês da saída deles da escravidão, da terra do Egito, das garras de Faraó, um tirano. Deus já começa a prover. Deus já começa a providenciar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então era isso que estava para com eles. Deus era o seu pastor. E como pastor, Deus não iria deixar faltar a água, nem tampouco o pão, nem tampouco o livramento. Deus estaria sendo o seu porto seguro, o seu pavilhão secreto. Deus estaria sendo para eles seu socorro bem presente. Então nós podemos vermos que o comportamento dos murmuradores era desta seguinte forma. Eles eram inquietos. Eles jogavam indiretas. Eles eram sarcásticos, irônicos. Eles eram realmente murmuradores, resmungando, reclamando o tempo todo. Então, o comportamento dos murmuradores. Esse comportamento de murmuradores também aconteceu no período do Senhor Jesus, no Novo Testamento, Lucas capítulo 15, versículo número 2. Eles chegavam a dizer que Jesus recebia pecadores e publicanos. Ele dizia, dizendo, este recebe pecadores com Jesus. Este, Jesus, o mestre, esse que diz que é o Filho de Deus, recebe pecadores e come com eles. Para eles, não era para Jesus estar nem com eles, pecadores, nem comendo com eles, mas Jesus estava. Jesus estava lá na casa de Zaqueu, Jesus estava lá na casa de Simão. Jesus estava onde convidava ele, nobre ou plebeu. Jesus estava com eles, rico ou pobre. Jesus não fazia acepção de pessoas. Subtópico de número 2, o comportamento dos murmuradores. Aconteceu na época de Jesus, justamente mediante os escribas e fariseus. Na igreja em Jerusalém, logo no início, também aconteceu. A igreja é formada depois que Jesus vai para o céu. E justamente esse comportamento de murmuradores é muito sério. É tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos dos Apóstolos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, essa ameaça teria se alastrado. Logo no capítulo 6, entre os gregos contra os judeus, em relação à partilha da alimentação para com as viúvas que estavam ficando esquecidas. Então levantou-se essa murmuração. Então nós podemos ver que toda cautela com esse comportamento, ou seja, murmurador, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Então essa murmuração, ela afeta em diversas gamas, em diversos campos, áreas da nossa vida.
na área emocional, na área física, na área espiritual, né? Porque compromete a relação para com Deus, compromete a relação para com o nosso próximo, compromete a nossa relação para com a igreja. Então, esse comportamento devemos ter toda a cautela com ele. Ele não pode fazer parte da nossa vida diária, porque é um perigo esse comportamento, a murmuração. Subtópico número 3, nós temos o crente murmurador. O crente murmurador. Primeiro que não é normal um crente cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, se entregar a esse pecado da murmuração. Se entregar a esse pecado da murmuração. Não é normal um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ter esse comportamento de murmuração. Porque Deus ele não aprova, mas reprova esse comportamento. 1 Pedro 2:1, deixando todas as murmurações de lado. Ou seja, abandonemos. Façamos, 2:14 de Filipenses, todas as coisas sem murmuração. Então vejamos que não dá para ser um crente murmurador. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Porque um crente sendo murmurador, ele vai atrapalhar a obra. Ele vai atrapalhar a obra de Deus. E o que é um crente murmurador? É aquele que verdadeiramente só quer se satisfazer. Só quer se satisfazer. Então, quando isso acontece, com certeza, verdadeiramente, quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Então, ele vai ser realmente um murmurador. Ele vai ser realmente um tropeço. Ele vai ser um impedimento no meio da obra de Cristo, no meio da obra de Deus. Porque não está para defender a obra, mas está para destruir a obra. Não está para somar a obra, mas está para dividir a obra. Não está para verdadeiramente querer o bem espiritual da obra, da igreja, do povo, do rebanho, mas está querendo apenas se satisfazer, tirar vantagens. Tirar vantagens. Tirar proveito. Então, o crente murmurador, ele não é de Deus, ele é do diabo. Porque ele não está sendo usado por Deus, ele está sendo usado pelo diabo. Tópico número 2. Nós temos murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, a murmuração nesse tópico foi um impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, após experimentar o povo de Israel, após experimentar o grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira
sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Então, o povo de Israel, após experimentar um grande livramento, como já falei no início, começaram a murmurar contra Moisés e Arão, contra a liderança que Deus tinha verdadeiramente escolhido. Então, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Moisés chegou a dizer por um momento, está no capítulo 17 de Êxodo, Moisés falando para com Deus, Deus, eu estou bem na hora eu ser apedrejado, nós morrermos apedrejados por esse povo, porque eles estão a todo tempo em cima de nós, querendo nos esganar, querendo que a gente satisfaça ali seus caprichos, seus desejos, como que nós fôssemos garçons deles, ou como o Senhor fosse garçom deles, estivesse para servir a ele a todo momento, bastava estralar o dedo. Mas, na verdade, a murmuração contra os escolhidos por Deus, que era Arão e Moisés, que estava à frente da liderança de Israel, da grande congregação, milhões de pessoas. Essa murmuração era contra Deus. Quando Moisés vai falar com Deus, Deus disse, olha, eu ouvi a murmuração deles. Eu ouvi as murmurações deles. Eu vi as reclamações deles. Está justamente na palavra de Deus, Deus dizendo isso. Então, a murmuração contra Deus, subtópico número 2. Olha, o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Olha, Moisés, capítulo 16 de Êxodo, Deus dizendo, olha, Moisés, eu ouvi. Então disse o Senhor a Moisés, eu ouvi as murmurações deles. Eu ouvi as reclamações deles. Eu ouvi as queixas de todo o meu povo, de todo Israel, de toda a congregação. Eu ouvi. Versículo 4. E eu vou fazer cair pão do céu para eles comerem, até se fartarem. E Moisés vai dizer para o povo, olha, Deus poderia muito bem destruir o povo, mas Deus não destruiu. Deus agiu com piedade e compaixão. Versículo número 12. Deus agiu com piedade e compaixão. Capítulo 16, versículo número 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordões e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então Deus fez eles comerem carne em pleno deserto, de cordonizes. Pela manhã, quando eles levantavam-se, já estava ali para eles colherem o maná. O maná que Deus tinha providenciado e providenciou durante 40 anos. E pela tarde tinha
a carne para eles comerem, final da tarde. Era providenciado durante a semana toda. No primeiro dia, eles colhiam, tanto de manhã como de tarde. Segundo, terceiro, quarto, quinto. No sexto dia, eles colhiam o dobro, porque no sábado, que é o sétimo dia, não se fazia nada, era santificado ao Senhor, era para adorar, era para agradecer, era gratidão. Então, Deus providenciou a semana toda e durante 40 anos. 40 anos. O povo não teve de que se queixar. Não faltou a comida, não faltou a bebida, não faltou a veste. Para eles, Deus providenciando. E eles mal agradecidos. Palavra de Deus em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 18, diz a palavra de Deus que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, não seja murmurador, mas seja grato. Então vejamos que a murmuração contra Deus, e Deus, diante da reclamação da murmuração, Deus agiu com piedade e agiu com compaixão. Porque há de nós, se nós verdadeiramente não tivermos a compaixão e a misericórdia de Deus. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Ou seja, não precisa reclamar, murmurar, porque Deus sabe de todas as nossas, Ele contempla todas as nossas ações, nossas necessidades, e Ele sabe que nós precisamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, está difícil? Diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele, a Deus, de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que a chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Então, diante da dificuldade, ao invés de murmurarmos, cheguemos a Ele, não com murmuração, com queixas, mas cheguemos com humildade, com gratidão, com sinceridade, com dependência, de maneira humilde e amorosa. Subtópico número 3. Por que é perigoso murmurar? Por que é perigoso? Jó capítulo 9, versículo número 4, Jó disse assim: quem se endureceu contra Deus e teve paz? Ninguém. Por que é perigoso murmurar? Porque além de revelar uma ausência de fé, ou seja, uma manifestação de incredulidade, além disso, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. O perigo da murmuração é porque impede a gente de enxergarmos a nossa capacidade, limita a nossa capacidade. O perigo é porque limita, impede, limita ou impede a nossa capacidade de enxergarmos as ações de Deus em nossas vidas. Reflita comigo, irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Israel estava no castigo. Israel estava nos açoites, na escravidão. Deus livra. Deus livra. E agora eles estão considerando uma mínima coisa, uma comida, uma bebida, água, mais importante do que o livramento da escravidão. Então, a murmuração faz isso, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. Ora,
Se Deus me livrou, Deus fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ora, Deus livrou da droga, Deus livrou da bebida, Deus livrou da prostituição, Deus livrou da mentira, Deus livrou da corrupção, da desonestidade, Deus livrou do mundo, Deus livrou do pecado, Deus livrou da condenação, Deus livrou de... E aí por diante. Foram grandes as coisas que Deus fez por nós. Deus nos transformou. Estávamos no fundo do poço, Deus nos levantou. Então não é agora, por causa de uma mínima coisa, que iremos agora esquecermos o que Deus fez para trás, o que Deus fez anteriormente. O salmista, ele é bem claro. Ele é bem claro, Salmo 103, versículos 1, 2 e 3. Ele é bem claro. Porque isto realmente tem que ser claro sobre as nossas vidas. Salmo 103 é muito lido em leitura de culto de gratidão. Estamos cansados de ouvir. Faça essa leitura do Salmo 103. Porque a murmuração limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. Eu queria que você fizesse essa leitura do Salmo 103 e também o Salmo 136 completamente. Salmo 136. Para você entender o que Deus fez com Israel. Salmo 136, leia Salmo 136, você vai ver o que Deus fez com Israel. E Israel, mesmo assim, sendo ingrato para com Deus. Então, Salmo 103 nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas benignidades. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então Deus fez e faz. Então, quando o murmurador está com o pecado da murmuração, ele não enxerga o que Deus fez com ele. Ele é limitado ao presente, àquele momento. Ele é capaz de trocar. O murmurador é capaz de trocar a salvação por comida. Valorizar a salvação, valorizar a comida pela mais do que a salvação, valorizar mais o momento, o prazer do que a salvação, valorizar mais os prazeres, a luxúria do que a salvação. O murmurador faz isso. É por isso que um crente, na atualidade, quando ele vem para o Evangelho começa a sacudi-lo, a mostrar a realidade da jornada cristã. É por isso que muitas vezes ele, quando enxerga que, peraí, eu sendo crente, estou passando por isso? Não. Eu, quando não era, eu vivia melhor. Então, ele faz essa comparação. Ele não enxerga o espiritual como prioridade, como primazia, como maior relevância para a sua vida. Ele está enxergando coisas supérfluas, coisas efêmeras, coisas temporais. Então, por que é perigoso a murmuração? O murmurar. Por que é perigoso murmurar? Porque limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. E nos cega diante de Deus.
não lembramos mais das grandes coisas que Deus fez em nossas vidas. A murmuração, o pecado é perigo. O pecado da murmuração é perigoso porque nos cega diante de Deus, nos faz esquecer o que Deus fez conosco. Que esse perigo não seja atuante sobre a sua vida. Em momento algum. Abandone a murmuração. Seja grato. Agradeça. Seja verdadeiramente amoroso e gracioso para com Deus. Dê graças a Deus por tudo. Tópico número 3. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Olha, a murmuração impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida, exceto Josué e Calebe, da geração que saiu do Egito. Da geração que saiu do Egito. Só entrou Josué e Calebe, exceto os que nasceram na jornada. Mas dos que saíram do Egito, todos morreram no deserto, sem entrar na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Homens com média de 90 anos. Então nós temos o fim dos israelitas murmuradores, subtópico 1. Baseada em Números 14, 29, 16, 41 e 49. Números 14 e 29, que assim nos diz, eu vou ler para melhor compreensão, 14 de Números, versículo número 29, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números, capítulo número 16, 41 a 49. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante toda a congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre eles, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé sobre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.600, fora os que morreram por causa de Corá. Então vejamos que foram muitas as pessoas que morreram. E justamente porque murmuraram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, que diretamente era contra o próprio Deus. Em número, como a gente já vimos aí, então, daquela geração, não entraram na terra prometida, na terra da promessa, Canaã, foram mortos e sepultados no deserto, ou seja, não chegaram à terra de Canaã, a terra prometida que Deus tinha prometido, por causa da murmuração.
Devido a esse pecado da murmuração, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Saíram do Egito com a promessa de chegarem a Canaã, a terra prometida, onde mana leite e mel, e serem autônomos, não escravos, mas autônomos, trazendo nos dias de hoje um MEI, microempreendedor individual, um empresário, etc. Mas, em pleno deserto, devido à murmuração, foram caindo, morrendo. Nessa oportunidade de Números 14, 16, a partir do 41, morreram 16.600, 14.600. E aí foram cada vez mais. Quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 10, vamos vermos as outras mortes. Tudo isso por causa da murmuração do povo que murmurava contra Deus, reclamando contra Deus. Quem é o homem para chegar para Deus e reclamar contra Deus? Dizer que Deus está descumprindo, errando, faltando. Quem é o homem? Se Deus age tudo corretamente. Se o homem fizer a sua parte, jamais ele terá de que reclamar para com Deus. Se ele reclama é porque ele está deixando de enxergar o que Deus fez por ele. Então, subtópico 2, o destino dos murmuradores. O destino dos murmuradores foi porque morreram no deserto, sem conseguir entrar na terra de Canaã, a terra prometida. O destino dos murmuradores foi porque pereceram no deserto. E 1 Coríntios 10:10 justamente nos dá essa advertência. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram no deserto pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Ou seja, o murmurador, ele está realmente já morto. Ele vive uma vida sem sentido, sem armas, como na aula passada. Não lê Bíblia, não ora, relacionamento íntimo com Deus, não jejuma, não está com as armaduras necessárias para a vida espiritual lhe dar a devida segurança. Então, a murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã, sem dúvida. Então, terceiro subtópico, os males da murmuração. Qual é o mal que a murmuração pode trazer? Na igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual. Pode verdadeiramente trazer contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Tudo isso pode trazer divisões ministerial para com a igreja. Pode trazer contendas na comunidade, brigas na comunidade. Pode trazer desânimo espiritual, pessoas desmotivadas na jornada cristã. Então, o perigo é grande da murmuração. Muito grande. E tudo isso, esses males que pode trazer a murmuração, que é desânimo espiritual, contenda na comunidade entre o povo de Deus, divisões ministeriais, rebeldias espirituais, ou seja, não querendo obedecer a Deus. Então, esses males ocasionados pela murmuração resulta em mentiras e calúnias. Esses males provocam todos esses males que resultam em mentiras e calúnias, que vai acabar atraindo outros pecados para a sua vida. Tendo como consequência acabando
prestando serviço ao inimigo, o diabo, e estacionando no reino, no meio do trajeto celestial, parando na caminhada, parando na caminhada. Então, que venhamos, tópico número, na verdade, o perigo da murmuração, que é a aula. O perigo da murmuração é que ele traz todos esses males. Impede de enxergarmos o que Deus já fez e está fazendo e pode fazer por nós. Impede de alcançarmos as promessas de Deus. Impede de termos uma harmonia espiritual, comunitária e congregacional. E até mesmo ministerial. Impede-nos de verdadeiramente estarmos sendo usados por Deus. Então, que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E que a murmuração não venha fazer parte da minha, nem da sua, nem da nossa vida, nem da congregação, nem da igreja do Senhor, nem na obra do Senhor. Mas, ao contrário, possamos estarmos gratos a Deus, louvando e bendizendo a Ele por tudo. Reflita em Salmo 103, que não devemos nos esquecer do que Deus fez, e vejamos Salmo 136, o que Deus fez por Israel, tamanhas foram as benignidades. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.